Olá, aluno, seja bem-vindo à quarta aula do curso de Geologia Básica. Sou o professor Moisés, responsável por ministrar o tema Águas, Ventos e Geleiras. Bom, este tema está contido no capítulo 16 do livro Decifrando a Terra. Primeiramente, lembramos do termo geologia. Nós sempre remetemos à Terra, à massa da Terra. Porém, é importante que estudamos sobre as águas, sobre os ventos e sobre as geleiras e os processos geológicos que contribuem para a formação de rocha. Eu inicio falando das águas. São classificadas como doce, salgada e salobra. A água doce ela contém faixa de 0,5% de cloreto de sódio. Águas salgadas contém 30% e salobra o intermediário, entre 0,5% e 30%. Também ela pode ser classificada como oceanos. No planeta Terra temos 6 oceanos: o glacial, o Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Antártico. Os mares. Geralmente o termo mar também é associado ao oceano, mas cientificamente mar é aquela região fronteira, entre a costa terrestre e a marítima. Os rios são percursos de água doce, geralmente vindos de uma nascente de água. Lagoas, lagos e lagunas. Esses termos sempre fazem uma confusão em seus conceitos. Lagoas são águas que são correntes, porém uma pequena porção coberta por uma vegetação específica. Lagos são águas estagnadas e sem uma vegetação ao redor específica. Lagunas é uma transição entre água salgada e água salobra. A distribuição da água no mundo: 97,5% da água do mundo é salgada, porém 2,5% água doce, tendo 69,8% calotas polares, águas subterrâneas 29%, rios e lagos 3% e outros 9%. Agora vamos para os processos geológicos relacionados às águas. Principalmente temos a palavra transporte. Tanto nos processos relacionados aos ventos e às geleiras, temos a palavra transporte físico, que haverá um intemperismo, que é essa corrosão da rocha, e por consequência a erosão, onde é o deslocamento dessa massa. E logo depois, essa massa haverá uma sedimentação, ou seja, um pedaço de massa que foi locomovido se depositará em outro depósito de massa. Bom, nesse momento nós vamos para a interatividade, onde irei fazer uma pergunta com 5 alternativas, pedirei para você pausar o vídeo, logo depois reler a questão e respondê-la, e irei continuar o vídeo dando a resposta. O intemperismo e a erosão são dois processos recorrentes que atuam sobre as rochas e os solos, transformando-os. A diferença entre esses dois termos é que, alternativa A, o primeiro faz referência à decomposição e o segundo à desagregação. Alternativa B, a erosão é um processo natural e o intemperismo é antrópico. Alternativa C, o intemperismo é apenas o desgaste que pode ser continuado pela erosão. Alternativa D, a erosão é anterior ao intemperismo, que também envolve o transporte e a deposição de sedimentos. Alternativa E, o intemperismo ocorre em rochas cristalinas e a erosão em rochas sedimentares. Peço que você pause o vídeo, releia a questão e responda. Depois de você reler a questão, a alternativa correta é a letra C. O intemperismo é apenas o desgaste que pode ser continuado pela erosão. A alternativa A está incorreta porque não faz referência à decomposição. E a erosão não é um processo natural. E o intemperismo também não é antrópico. O intemperismo, que é a alternativa correta, ele sim é um desgaste, por consequência a erosão, e por isso é a correta. A alternativa D está errada, porque aqui vem dizer que o intemperismo é anterior
A erosão é interior ao intemperismo, sendo que é contrário. O intemperismo vem antes da erosão. E a alternativa E também está incorreta, porque o intemperismo ocorre em rochas sedimentares. Bom, indo para o outro assunto, sobre os ventos. O francês Francis Villefort, no século XIX, classificou o vento, colocando a sua nomenclatura de acordo com a sua velocidade média em quilômetros, indo de calmaria, uma velocidade média menor que 1, até furacão, uma velocidade média maior ou igual a 118 km por hora. Os processos eólicos e geológicos ligados aos ventos. Também, não tão diferente como os processos da água, está relacionado ao transporte físico e tem a mesma sequência, onde há o intemperismo das rochas e a erosão, esse deslocamento assim, ocorrendo as deposições e as sedimentações. Momento da nossa interatividade para finalizar sobre esse assunto. Assinale a seguir a alternativa que não apresenta um agente erosivo. Alternativa A, águas da chuva. Alternativa B, ventos. Alternativa C, sedimentos. Alternativa D, gelo. E alternativa E, água do mar. Peço que você pause nesse momento do vídeo, releia a questão e responda. A alternativa correta é a alternativa C, pois em sedimentos não apresenta um agente erosivo, e sim é uma consequência da erosão. Por que não há a erosão em sedimentos? Porque após a erosão, nós temos essa massa de terra, né, locomovida a outra massa de terra. Assim, há a sedimentação. Então, a água das chuvas, assim, é um agente onde ocorre a ação erosiva. Os ventos também, o gelo e a água. Porém, o sedimento não. Os sedimentos é uma consequência da erosão e não um agente erosivo. Indo para o nosso último assunto, falando sobre as geleiras. A classificação das geleiras é em vales, pode também ser chamada de alpinas, e continentais. As geleiras alpinas, assim como vem fazer referência a essa imagem, são geleiras pequenas, massas de gelo condensadas pequenas. E já as continentais são uma extensão maior, de 50 km quadrados e com a espessura até chegando a 2 km. As massas de alpinas recebem esse nome de vales porque geralmente elas são colocadas, né, em vales de montanhas. Os processos geológicos ligados às geleiras. Temos primeiro, por exemplo, o processo representado pela letra A. Nessa legenda, de margem marinha, aterrada e assentada sobre o substrato. Ou seja, aqui é um mar onde vai haver essa margem e o gelo aqui assentado. Essas linhas representam a densidade. Onde não há tantas linhas, representa uma menor densidade do gelo. Ou seja, aqui temos um gelo bem denso. Na letra B, temos o fenômeno chamado lobo, que geralmente são fenômenos ocorrentes em lagos, diferentes do mar, mas sim em lagos, onde esse manto de gelo da margem lobada aterra e termina um lago. Temos o evento C, que é chamado de plataforma, e é um manto de gelo de margem marinha flutuante. Também há o mar, porém aqui é no substrato de terra e aqui é flutuante sobre as águas. E o evento D, aliás, que é um manto de gelo. Assim como eu lhe falei, com poucas linhas há uma menor densidade. E ele é depositado ao sedimento da terra. E por último, falar da língua. A língua são depósitos particulares, onde há uma depressão entre duas colunas ou mais de terra chegando ao mar. Esse manto de gelo também há uma margem terrestre, porém, bem aqui há uma margem flutuante. Então é intercalando. E para finalizarmos
A nossa última interatividade sobre o assunto sobre geleiras. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. As plataformas de gelo são placas de gelo flutuantes que se formam no encontro das geleiras da calota polar, da Antártica com o oceano. Elas interferem no movimento das geleiras em direção ao mar através do atrito, retardando o fluxo de gelo. Alternativa B. Uma língua de gelo é um fino e extenso lençol de gelo, se projetando para fora da linha costeira. Uma língua de gelo se forma quando uma geleira de vale se move muito rapidamente para dentro do oceano ou de um lago. Alternativa C. Um manto de gelo é uma massa de gelo glaciar que cobre mais de 50 km de algum terreno. Alternativa D. Os mantos de gelo são maiores que as plataformas de gelo e glaciares. Massas de gelos com área menor que 50 km são designadas calotas de gelo. E a última alternativa, letra E. As calotas polares são constituídas pelas camadas de gelo acumuladas sobre a água e que se mantêm em estado sólido nos polos. Peço que você pause esse vídeo, e releia a questão e responda. Alternativa incorreta é a letra E. Por quê? As calotas polares são constituídas pelas camadas de gelos acumuladas sobre a terra e não sobre a água. Se ela fosse flutuante, seria um fenômeno chamado plataforma. Então, ela se mantém no estado sólido nos polos. Aqui está correto. Onde você viria o erro somente na palavra água, que aqui teria que ser a palavra terrestre, terra. Então, por hoje é só. O assunto dos processos geológicos ligados à água, ventos e geleiras finaliza por aqui. Logo após, temos uma atividade com 10 questões relacionadas a esse assunto. Muito obrigado, até a próxima aula.